Uma boa noite a todos. Então, nós estamos continuando no capítulo 7 do livro Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz nos apresenta as questões da evolução e a hereditariedade. Então, neste capítulo, nós vamos falar um pouco de cromossomo, cromátide, de DNA e como a modificação dos nossos cromossomos, a duplicação, passando pelas diversas fases que estão envolvidas no processo, dão origem a corpos novos, garantindo então a nossa carga genética que mantém a nossa espécie. Então voltamos aqui ao texto em que André Luiz começa a apresentar o princípio inteligente e a hereditariedade. Reportando-nos a lei da hereditariedade, é imperioso, de certo modo, recordar a geometria para simplificar os conceitos. Considerando a geometria por ciência, que estuda as propriedades do espaço limitado, vamos encontrar a hereditariedade como a lei que define a vida, circunscrita à forma em que se externa. A geometria é a ciência que vai estudar as formas. Então ele usa parte dessa ciência para discutir a forma humana. Só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes. Em razão disso, e atendendo-se aos objetivos finalistas do universo, não será possível esquecer o plano divino quando se trate de qualquer imersão mais profunda na genética, ainda mesmo que isso repugne aos cultores da ciência materialista. Como se estruturaram os cromatídeos nos cromossomos é problema que de todo por enquanto nos escapa. Então essa figura que nós projetamos para você representa um cromossomo. O cromossomo, na realidade, é uma condensação de cromátides, que são fios extremamente finos, que vão se enrolar e formar o cromossomo que nós estamos vendo à direita, cor de rosa, todo um emaranhado de fios. Se nós desenrolássemos esse cromossomo, nós teríamos quilômetros e quilômetros de extensão desses fios. E nesses fios, como a figura do lado esquerdo mostra, desenrolando essa cromátide, nós temos uma dupla hélice, que é uma dupla fita correspondendo ao que nós chamamos de DNA. No DNA vão encontrar-se os genes, milhões de genes. Alguns estão ativos, gerando algumas características físicas, enquanto outros estão reprimidos. Por exemplo, eu posso ter na minha carga genética um gene que codifica o olho azul. No entanto, eu não tenho olho azul, mas a possibilidade de um filho vir herdar esse gene e o gene se desenvolver, se o pai também tiver a carga genética, é grande. E isso pode acontecer. Então, às vezes o gene não se expressa no meu corpo, mas vai se expressar na minha descendência. Então, nós temos aí a representação de um cromossomo. Vocês estão observando nessa figura que há um estreitamento no meio do cromossomo, que é o centro do cromossomo, que nós chamamos de centrômero. Os processos de divisão celular dependem muito dessa região. E André Luiz vai usar essas expressões: cromossomo, cromátide, que é o filamento que vai se enrolar para originar o cromossomo, e o centro da célula, ou o centrômero. Então, dando continuidade ao texto, como se estruturaram os cromatídeos nos cromossomos? Cromatídeos ou cromátides, que é o fio que se enrolou, tá? É problema que, de todo por enquanto, nos escapa ao sentido. Mas sabemos que os arquitetos espirituais, entrosados à supervisão celeste, gastaram longos séculos preparando as células que serviriam de base ao reino
vegetal, combinando as nucleoproteínas a glúcides. Nucleoproteínas são proteínas que estão dentro do núcleo da célula. E glúcides são açúcares. Normalmente os franceses é que gostam dessa palavra glúcide para indicar carboidrato. Então a combinação de carboidrato com proteína e outros elementos primordiais, a fim de que se estabelecesse um nível seguro de forças constantes entre a bagagem do núcleo e do citoplasma. Então, no centro de uma célula nós temos o núcleo, como nós falamos na última aula, e ao redor desse núcleo nós temos como se fosse uma gelatina limitado por uma membrana celular. Nós temos então esse meio que nós chamamos de citoplasma, que na realidade ajuda a formar as proteínas que mantêm as células vivas. Com semelhante realização, o princípio inteligente começa a desenvolver-se do ponto de vista fisiopsicossomático. Então nós começamos a estruturação desse cromossomo, a estruturação desse DNA lá nas bactérias, lá nos vírus, que era um pequeno filamento, um pequeno fiozinho muito rudimentar, mas que foi agregando as características dos seres que se foram desenvolvendo. Esses seres foram selecionados pela pressão ambiental. Aqueles que estavam mais aptos sobreviviam às mudanças ambientais e incorporavam essa aptidão ao DNA. Então nós saímos de ambientes extremamente quentes, passamos por eras glaciais, retomamos a um calor insuportável, períodos de chuva, e as pessoas que resistiam às intempéries do mundo iam sendo selecionadas pela natureza. E isso também é observado até hoje. Nós estamos com profundas mudanças ambientais e aqueles que sobreviverem a essas mudanças ambientais é que vão levar a carga genética para a continuidade da espécie. Não apenas a forma física do futuro promete então revelar-se, mas também a forma espiritual. Nós devemos lembrar aí que nos animais mais primitivos o princípio inteligente ainda está carente de inteligência. No início está predominando o instinto, as reações instintivas, sem qualquer raciocínio. À medida que nós evoluímos na escala evolutiva, os corpos vão sendo transformados. O protótipo da forma humana começa a surgir. Passa então para os chimpanzés, para os macacos em geral. E aí nós chegamos aos australopitecos, o Homo sapiens, e hoje nós estamos no Homo sapiens sapiens. E o princípio inteligente acompanhou essa evolução dos corpos. Fatores da hereditariedade. Na intimidade dos corpúsculos simples que evoluíram para a feição de máquinas microscópicas, formas de protoplasma e formas de paraplasma, o que são protoplasmas? Geralmente são as formas que têm a vida, e paraplasma são as formas sem vida, por exemplo, as carapaças. E o protoplasma era o que estava dentro dessa carapaça, que é o animal em si. Mas a carapaça era uma forma basicamente sem vida que o protegia. Fixamos-se vagarosamente sobre a influenciação magnética, os fragmentos de cromatina. Então começa a estruturação do DNA, organizando-se os cromossomos em que seriam condensadas as fórmulas vitais de reprodução. Processos múltiplos de divisão passam a ser experimentados. A divisão direta ou a mitose, em que a célula simplesmente se parte em duas. Uma se parte em duas, tá certo? E aí, duas iguais surgem. Isso é uma divisão amitótica. É largamente usada para que o tamanho dos corpos aumentasse e para em seguida surgir a mitose ou divisão indireta, que aí eu já tenho um processo mais elaborado, que eu divido a célula e reproduzo o material genético e formo duas células exatamente iguais com o mesmo material genético. Tá? E que as alterações naturais da mônada celeste se refletem no núcleo da célula, prenunciando sempre maiores transformações.
Então, nessa figura, eu mostro para vocês dois processos básicos, que são os processos da espécie humana de divisão. A mitose. O que é a mitose? Imagine que eu tenho uma única célula. Essa célula, por exemplo, tem 2 cromossomos, o azul e o vermelho, lá o exemplo de cima. Esses cromossomos se dividem na célula de baixo e a célula vai se separar juntamente com os cromossomos. Então fica um pedaço do cromossomo azul e vermelho numa célula e a outra um pedaço azul e vermelho na outra, tá certo? Então eu dupliquei o cromossomo e peguei a perninha deles e dividi. Já no processo de meiose, eu observo que ou eu formo células com partes vermelhas ou eu formo células com partes azuis. Então a divisão mitótica ela é usada para manter as células corporais. Vou dividindo e todo mundo fica igual. Então as células das minhas unhas serão sempre iguais, as células do cabelo serão sempre iguais. E a meiose é um processo em que eu produzo as células reprodutivas. Eu vou produzir um X e o homem vai produzir um X. Eu vou produzir outro X e o homem vai produzir um Y. Então eu tenho a junção para formar os pares de cromossomos depois. Então a meiose é um processo que se utiliza para reprodução, né? E a mitose para manter os tecidos corporais. Bom, aí quando nós falamos desses processos todos, começa um monte de nomes, que eu não vou pedir que vocês saibam, até porque a gente não vai decorar isso para a prova, tá? Tá lá, intérfase, prófase, metáfase, telófase, anáfase, são células, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nomes estranhos, muito esquisitos, que André Luiz usa na lição. E aí eu trouxe um vídeo para que a gente possa ver. Vamos tentar reproduzir. Esperemos que a gente tenha sucesso nesse vídeo. É uma organização cromossômica que está em inglês o comentário do vídeo, mas vocês vão perceber que os cromossomos vão se dividir e vão se afastar. Isso é um processo de divisão celular. Quer ver? Vamos lá, Joana. Opa! Aqui. Aí. Vamos ver se a gente consegue rodar. Olha lá, os cromossomos começam a se organizar. Eles vão se movimentando. Vocês estão percebendo que alguns têm forma de bengala? Aí a bengala se alonga e fica com a forma de bastonete. E daqui um pouco nós vamos ver que eles adquirem forma de bengala novamente. Olha o da esquerda. Olha aqui o do meio formando uma bengalinha. Tá? Eles vão se duplicando e em seguida eles se separam. E aí, após essa separação, forma a membrana e nós temos 2 células com o mesmo material genético. Isso acontece o tempo todo dentro do nosso corpo. Nós eliminamos quilos de células semanalmente, pela pele, pelo tubo gastrointestinal, e todas elas são repostas graças a esse processo de divisão cromossômica, elas mantêm as suas características. Lógico que com o envelhecimento esse processo vai perdendo a velocidade, vai perdendo a sua eficácia, e começam a surgir umas manchinhas, umas ruguinhas, uns defeitinhos, normal, é a lei da vida, e a gente precisa encarar isso com naturalidade, não? Lentamente, então, os cromossomos adquirem a apresentação peculiar em forma de ponto, alça, bastonete, bengala. Se nós formos analisar o vídeo, pausando cada um daqueles momentos, nós vamos identificar todas essas formas que ele cita. E a evolução que lhe diz respeito na cariocinese, o que é a cariocinese? Exatamente o processo que vocês viram no vídeo. A duplicação do cromossomo do DNA e a separação disso. Desde a prófase e a telófase, que são aquelas fases que cada uma delas recebe um nome específico, merece a atenção dos construtores divinos, que através do centro celular, lembra que eu disse que tem um centro do cromossomo? Esse centro separa o cromossomo e ele se afasta, fica na periferia da célula e os processos vão terminar de acontecer.
Mantém a junção das forças físicas e espirituais, ponto esse em que se verifica o impulso mental, e eu esqueci de grifar, tá? De natureza eletromagnética, pelo qual se opera o movimento dos cromossomos. Olha aí, como os nossos cromossomos vão se mover, se duplicar e dar origem a uma nova célula, depende da nossa mente, novamente. Então, vamos eliminar as coisas deletérias da nossa mente, né? Os pensamentos negativos. Pela qual se opera o movimento dos cromossomos na direção do equador para os polos da célula, cunhando as leis da hereditariedade e da afinidade que vão exercer, dispondo nos cromatídeos, aqueles filamentos que vão se enrolar, em forma de granulações perfeitamente identificáveis entre o leptotênio e o pactênio, que também são nomes daquelas fases da divisão. Os genes ou fatores da hereditariedade, que no transcurso dos séculos são fixados em números e valores diferentes para cada espécie. Então, cada espécie vai ter um número de cromossomos, não muito diferente da nossa, mas tem um número próprio. Umas têm 2 cromossomos a mais, outras têm 2 cromossomos a menos, e o número de genes também vai variar de espécie para espécie. Arquivos dos reflexos condicionados. Através dos estágios de nascimento, experiência, morte, experiência, renascimento. Então, nascimento, experiência, que passamos pelo mundo. Morte, experiência, no plano espiritual também. Vamos passar por o aprendizado lá. E o renascimento, nós ficamos nesse processo, né? Nos planos físicos e extrafísico, as crisálidas, ou seja, as larvas, a fase inicial, a fase de pupa, né? Da consciência, dentro do princípio de repetição, respiram sob o sol como seres autótrofos, ou seja, começam a produzir o seu próprio alimento, os vegetais. Então, os primeiros seres, eles produziam o seu próprio alimento, até porque não tinha no ambiente gente para que eu pudesse caçar, certo? Como é que eu ia me manter? Então, eu tinha que dar um jeito de usar o que tinha no ambiente e produzir meu alimento. São as formas mais primitivas. No reino vegetal, onde as células, nas espécies variadas em que se aglutinam, se reproduzem de modo absolutamente semelhante. Nesse domínio, o princípio inteligente, servindo-se da herança e por intermédio das experiências infinitamente recapituladas, habilita-se a diferenciação nos flagelados. Então, começamos na bactéria. A bactéria criou um pequeno filamento, permitiu que ela se movimentasse mais rápido. Foi uma adaptação e ela ganha vantagem no ambiente. Daí evoluiu para as algas, para o reino vegetal e para o reino animal, ascendendo progressivamente a diferenciação maior na escala animal, onde o corpo espiritual, a feição de protoforma humana, já oferece moldes mais complexos, diante das reações do sistema nervoso, eleito para a sede dos instintos superiores, com a faculdade de arquivar reflexos condicionados. Então, o sistema nervoso já, nas plantas, ele começa a ensaiar o seu surgimento. É tão verdade isso que vocês já ouviram falar na planta dormideira? Você toca nela, como é que ela sabe que você tocou nela? Ela se fecha todinha. Então são os primórdios das células nervosas começando no reino vegetal, da sensibilidade. Aí isso vai evoluindo nos animais, e os animais agem por instinto, por reflexos condicionados. Então bateu, levou, né?
Eu vou agir reflexamente, não vou raciocinar sobre a situação. Somos nós no passado. E aí nós começamos a ter os reflexos condicionados também incorporados ao corpo humano. Por exemplo, quando o Marcos vai tocar violão, no começo ele toca decorando a música lá, várias vezes treinando. De repente ele já pega e não pensa mais em que corda e onde ele vai colocar o dedo. Ele vai tocando sem prestar atenção na letra da música ou nas notas que ele tem que colocar. Assim como o pianista vai botando a mão onde tem que colocar e os acordes vão saindo. Assim como você que começa a dirigir, você não pensa mais que você tem que frear, que tem que acelerar. Ninguém fica, acelera agora, freia agora, acelera agora, freia agora, muda a marcha. Ninguém faz isso. Houve um reflexo de tanto você repetir isso e muitas vezes, como eu, de tanto reprovar na escola da direção, aprendeu, né? E aí isso incorporou e se tornou um reflexo. Bom, construção do destino. Sofrem as células transformações profundas, porque o elemento espiritual deve agora viver como ser alótrofo, que é aquele ser que depende de outras formas de vida, da matéria orgânica de outros bichos. Então nós dependemos das plantas para nos fornecer o carboidrato, os vegetais. Nós dependemos dos animais para nos fornecer um grande aporte proteico. Nós não conseguimos produzir o nosso alimento. Tá? Então somos seres alótrofos, somente conseguindo manter-se com os produtos de matérias orgânicas já elaboradas. Com a passagem do tempo e sob a inspiração dos arquitetos espirituais que lhe orientam a evolução da forma, avança na rota do progresso, plasmando implementos novos no veículo da expressão. Então começa a sensibilidade, começa a fala, a emissão de sons, começam a gesticular, a fazer desenho nas cavernas, contando o tamanho dos bichos, as caçadas. Então começam a apresentar outros veículos de expressão. Entre a esfera terrena e a esfera espiritual, adquire os orgânulos particulares, com o que passa a atender variadas funções entre os protozoários, como sejam os vacúolos pulsáteis para a sustentação do equilíbrio osmótico e os vacúolos digestivos para o equilíbrio da nutrição. Vocês têm que lembrar que o protozoário vive no meio aquático. E ele, desse meio aquático, ele tem que tirar o oxigênio para a vida e ele vai estar sempre recebendo uma grande quantidade de água dentro do seu interior. E o que ele faz? Ele dá um jeito de expulsar essa água. E ele precisa se alimentar do que está ao redor. Então ele cria como se fosse uma boquinha, emite aquela projeção em globo que está no meio e incorpora, formando uma vesícula dentro do seu interior. Que aqui, talvez eu vou virar o computador para que vocês possam olhar, que eu esqueci meu pointer, tá? Nós temos aqui, ó, essas bolinhas que vocês estão vendo lá, são os vacúolos digestíveis. Eu emito um prolongamento, capto o que me interessa no ambiente externo e englobo. Logo em seguida, as enzimas digestivas colam dentro desse buraquinho e desse vacúolo, né, que nós chamamos, e fazem o processo digestivo. Olha ali, ó, o sulco oral, que vocês estão vendo à esquerda, e eles já está englobando uma partícula, e em seguida nós temos ali a partícula englobada e ela vai ser digerida. Isso é um ensaio do tubo gastrointestinal, lá atrás, o ensaio do que vai ser a nossa boca. E aí quando a gente olha os metazoários, eles conquistam um carro fisiológico estruturado em aparelhos e sistemas constituído de órgãos, que a seu turno são formados por tecidos. Quem são os metazoários? São aquelas coisas que quem gosta de fruto do mar come. Então começa lá nas esponjas, nos corais e vai subindo na escala, água viva, vai subindo, passa lá pelos os camarões, né?
está aqui, se eu não me engano, os anelídeos, os vermes, até chegar na classe artrópoda, que são os insetos. Então esse é o reino metazoo, que é onde ele se refere aos metazoários. Aqui já nós temos um processo mais elaborado, lá na alga marinha, e os tubos digestórios começam a ser mais definidos do que eram no protozoário. Os tecidos, então, são compostos por células em complicado regime de diferenciação, passando por longas e porfiadas metamorfoses. Quem não sabe o que é transformação. Atinge o reino nominal, em que os gametas se erigem, ou seja, células reprodutivas masculinas e femininas, especializadas e seguros no aparelho de reprodução, com elementos e recursos característicos para o homem e para a mulher, no imo do centro genésico, entre os aparelhos de metabolismo e os sistemas de relação. Então, os aparelhos de metabolismo são os sistemas ligados ao aparelho gastrointestinal, as vísceras que vão fazer a metabolização dos alimentos, tá certo? No ato da fecundação, reúnem-se os prolúcleos masculino e feminino, ou seja, as células germinativas masculinas e femininas, mesclando as unidades cromossômicas paternas e maternas, a fim de que o organismo, obedecendo à lei de repetição da hereditariedade, se envolva dentro dos caracteres genéticos, de que se defende. Agora, no reino humano, o espírito, entregue ao comando da própria vontade, determina com a simples presença ou influência no campo materno os mais complexos fenômenos endomitóticos, aquela divisão que eu falei para vocês, que a célula parte em duas, né, e os cromossomos também, no interior do ovo, edificando as bases do seu próprio destino, no estágio da existência, cujo início o berço assinala. Então nós vamos ver um vídeo agora para mostrar como é o que André Luiz está falando. Opa, volta aqui. Ele está um pouquinho difícil da gente tocar, mas deixa ele rodar um pouquinho e eu volto, tá? Opa, ele é longo, é um vídeo longo. Aí, o que ele está mostrando? O óvulo penetrando, o espermatozoide penetrando o óvulo. E aqui são milhões de espermatozoides ao redor desse óvulo. A partir do momento que o primeiro penetrar, tá? Ele lança uma modificação externa, penetrou. E aí todos os outros são repelidos, só um entra. E quando ele entra, ele perde a cauda. E ele expulsa o pronúcleo dele, que vai se combinar com o pronúcleo feminino que está dentro do óvulo. E aí começa a junção. Juntou o cromossomo masculino com o feminino. E aí começam as divisões. A mitose vai dividindo as células. Esse óvulo em divisão caminha pelas trompas de Falópio e vai se fixar então no útero. Mas enquanto ele está solto, ele está numa fase que nós chamamos de mórula, ele vai se multiplicando, olha, cai no útero e vai em busca de se fixar. Aí ele vai, com alta capacidade de digestão dessa parede, ele mergulha e se fixa. Vai induzir alterações aqui, que vai dar origem à placenta. Aí começa a formar a placenta, de onde ele vai tirar toda a nutrição que ele precisa para se desenvolver. E nessa fase, ele entra num estágio agora em que ele mostra toda a nossa evolução biológica.
Se você pegar cada um dos embriões da espécie, você vai ver que nessa fase nós somos exatamente iguais aos embriões das espécies anteriores. Então nós vamos ver que nós vamos parecer com cara de lagarta, nós vamos parecer cara de dinossauro, nós vamos ter várias etapas. Eu ia trazer uma figura para vocês, para que todo mundo pudesse, e aí o coração está formado. Isso com poucas semanas, já? Medo, nem isso, 4, 5 semanas. Tá aí. Então isso representa a nossa escala evolutiva, é o registro de quem nós somos no passado, biologicamente falando. Olha, a cauda do réptil lá. Se é um réptil e as células vão se diferenciando, um grupo se diferencia, se agrega e dá origem ao coração. E o sistema circulatório começa a ensaiar e a cauda ainda está lá, tá? Não, vai ficar pior. E aqui nessa fase você nem sabe que está grávida. Já está a todo vapor. Olha os vasos sanguíneos se diferenciando. E o olho, começa o nosso cérebro, começa a formação então do cérebro. Os braços vão se distendendo, o sistema circulatório ampliando e a coluna vertebral se estruturando. Ainda nós estamos parecendo os nossos irmãos lá do início da evolução. Tá? Não temos nada que caracterize a espécie humana aqui, ainda, né? A cauda vai desaparecendo, a gente consome a cauda e dá origem às pernas, tá? Com os pés. Os nossos olhos vão se definindo, o nariz vai se estruturando e a gente não fica com cara de dinossauro? Nesta fase um lagarto? É, mas vai ficar bonitinho, calma. Aí a gente está falando, olha, a gente parece um bichinho, né? Jamais com forma humana. É isso aí. E o cérebro vai se desenvolvendo. As orelhas começam a se definir. Aí já tem algumas semanas aí. Não muitas. E o cordão umbilical a todo vapor, né? Levando tudo. E nessa fase a gente rouba tudo da nossa mão. Oxigênio, nutrientes. E rouba o tempo todo. E devolve para elas nossas excretas. A taxa metabólica é altíssima nessa fase. Tanto que o coração é super acelerado. E nessa fase está aí com 3 centímetros, pequenininho. E as células cerebrais começam a fazer as suas sinapses. E aí o princípio inteligente começa a ensaiar para se manifestar. Tá? E as moléculas químicas começam a ser produzidas. E o cérebro vai se desenvolvendo a todo vapor. Milhões de neurônios são formados.
E aí, incontáveis moléculas químicas vão orquestrar a manifestação do pensamento. Lógico que a mente do espírito está coordenando esse processo. O seu karma, as suas escolhas, todas estão definindo como vai se processar essa transformação. E aí os ajustes começam a se organizar nesse momento, tá? Já da separação do espermatozoide que entra, né? Mas aquele espermatozoide traz exatamente aquilo que nós temos que passar, né? A gente seleciona aquele que tem a carga genética para a gente fazer o nosso ajuste. Quando o cérebro está estruturado, começamos a saber que a gente existe. E aí a gente começa a brincar. Mas a mãe não o sente ainda nessa fase. Aí quando a mãe come doce, ele fica assim, pulando. E aí o perigo, segurou o cordão. Se ele fechar o cordão, para toda a alimentação e a oxigenação dele. Quando fala que o cordão está no pescoço, o perigo não é no pescoço. Pode estar na mão, pode estar em pé, em qualquer lugar. Porque se estrangular o cordão, ele morre. Então vejam como os benfeitores espirituais estão segurando essa mãozinha. E aí? Que é fácil enrolar, hein? Que o bicho não para. E esse vídeo é um vídeo de uma campanha contra o aborto, tá? Só pra gente ter noção do que a espiritualidade não fez, até me emociona mesmo. Aí ele mostra a divisão celular com os cromossomos todos se ajeitando, tá? Tudo aquilo que a gente faz quando a Luiz fala das etapas, ele mostra os cromossomos se organizando do centro para a periferia, a duplicação e a divisão celular. Tudo regido pela nossa mente e assessorado pelos espíritos superiores. E aí? O DNA estruturado. A divisão do DNA. Existem substâncias que fazem essa clivagem e a gente reorganiza, duplica. E da fusão daquele óvulo e espermatozoide tem a condensação das cromátides, formou os cromossomos, todos presos por esses filamentos são a porção central. Agora eles vão para o meio da célula, naquelas fases todas, adquire os formatos de bengala e bastão, e a célula se divide, dando início ao processo, tá? Não precisa nem falar nada, né? O que os cientistas descobriram essa semana? Por esses dias agora, começo de novembro, que quando o espermatozoide, o pronúcleo, se liga no óvulo, há uma emissão de uma luz imensa. E eles conseguiram captar, no momento da fecundação, a emissão dessa luz. Nessa junção, foi publicado numa parte da revista Nature, que é a revista mais famosa do mundo, é a mais que tem o maior peso no mundo, essa revista. E eles publicaram no Scientific Reports, que é o segmento digital, né, eletrônico, online da revista. Então ele diz que no exato momento em que o espermatozoide penetra o óvulo, libera milhões de átomos de zinco faiscantes em sua superfície. E com o microscópio adequado eles conseguiram captar essa luminosidade
no momento da fecundação. E aí ele faz o comentário lá no site. E a gente fala então agora de hereditariedade e afinidade. Nas épocas remotas, os semeadores divinos guiavam a elaboração das formas, traçando diretrizes do mundo celular, em favor do princípio inteligente, então conduzido ante a sociedade espiritual como uma criança irresponsável ante a sociedade humana. Todavia, à medida que se lhe alteia o conhecimento, passa a responsabilizar-se por si mesmo, pavimentando o caminho que o investirá na posse da herança celestial, no regaço da consciência cósmica. Portanto, hoje nós já temos um nível de conhecimento, graças a esse estudo do André Luiz, de como a espiritualidade investiu na nossa reencarnação. Daí o respeito que nós temos que ter com o nosso corpo. Fundamental. Porque isso é programado, muito bem programado, muito bem coordenado. Quantas equipes envolvidas nesse processo para que a gente estivesse aqui. E ainda eles nos consideram como crianças, né? Estamos na infância ainda. Com os alicerces da hereditariedade, toma forma física e se desvencilha dela, para retomá-la em nova reencarnação capaz de elevar-lhe o nível cultural ou moral, quando não seja para refazer as tarefas que deixou viciadas ou esquecidas na retaguarda. Contudo, ligado inevitavelmente aos princípios de sequência, é compelido a renascer na Terra, ou a viver além da morte, com raras exceções, entre os seus próprios semelhantes, porquanto hereditariedade e afinidade no plano físico e no plano extrafísico, respectivamente, são as leis inelutáveis, sob as quais a alma se diferencia para a esfera superior, por sua própria escolha, aprendendo com larga soma de esforço a reerguer-se pelo bem invariável, que, em lhe assegurando o equilíbrio, também lhe confere poder sobre os fatores circunstanciais do próprio ambiente, a fim de criar valores mais nobres para os seus impulsos de perfeição. Geometria transcendente. Chegada a essa eminência, a criatura submete-se à lei da hereditariedade, com o direito de alterar-lhe as disposições fundamentais até o ponto não distante do limite justo, segundo o merecimento que disponha. Para ajudar aos semelhantes na escalada, as mais amplas aquisições na senda evolutiva, recolhe assim concurso precioso dos organizadores do progresso na mitose do ovo, que lhe facultará novo corpo no mundo, de vez que toda a permuta de cromossomos no vaso uterino está invariavelmente presidida por agentes magnéticos ordinários ou extraordinários, conforme o tipo da existência que se faz ou refaz, com as chaves da hereditariedade atendendo aos seus fins. Eis porque, interpretando os cromossomos à guisa de caracteres em que a mente inscreve, nos corpúsculos celulares a que servem as disposições e o significado dos seus próprios destinos, caracteres que são constituídos pelos genes, como as linhas, são formadas de pontos, genes os quais se mesclam os elementos chamados bióforos. Bom, então, além dos genes, nós temos os bióforos. Os que são bióforos? Bióforos são aqueles elementos portadores das características das células que formariam os tecidos e que são unidades de forças psicossomáticas que se localizam nas mitocôndrias. Então, eles vão auxiliar a diferenciação do coração, do tubo gastrointestinal, do pâncreas, do cérebro. E onde é que essas substâncias estariam? Dentro das mitocôndrias. Hoje a ciência estuda demais as mitocôndrias. Tá? Que são mitocôndrias? Nós temos uma célula colorida. As mitocôndrias são aquelas estruturas amarelo e azul que vocês estão vendo à esquerda da figura. É ali que ocorre todo o processo de respiração celular. É ali que nós conseguimos produzir energia, conseguimos usar o nosso oxigênio. E hoje, olha, as mitocôndrias, elas têm essa característica, né? E participam de incontáveis doenças. Isso é uma fotografia colorida delas, certo? E aí a gente vê quais são as doenças que estão ligadas a disfunções da mitocôndria. Doenças hepáticas, doenças renais, doenças pancreáticas, doenças auditivas, fadiga, fraqueza, neuropatia, disfunções cardíacas, disfunções do intestino, disfunções do
do sistema nervoso, problemas de marcha, acidente vascular cerebral, convulsões, cefaleias, demências. Estão localizadas essas doenças onde? Dentro de um pequeno corpúsculo que está inserido nessa célula, nas nossas células. E esses corpúsculos são coordenados pela nossa mente. Então, a expressão dessas células, desses corpúsculos, desses bióforos, tomando então os bióforos nesses pontos, como sendo os glânulos de tinta que os cobrem, será lícito comparar aos princípios germinativos nos domínios inferiores, aos traços da geometria alimentar, que apenas cogita de linhas e figuras simples da evolução, para encontrar nesses mesmos princípios, nos domínios superiores da alma, a geometria transcendente, aplicada aos cálculos diferenciais e integrais das questões de causa e efeito. É como se eu estivesse falando de somar, dividir e multiplicar, subtrair, que são as equações mais básicas da matemática. Mas eu tenho as frações, eu tenho a raiz quadrada, eu tenho os cálculos todos da matemática muito avançada. Então nós começamos com aquelas equações, a geometria preliminar, lá nos primórdios, mas nós vamos evoluir para uma geometria transcendente, algo muito mais complicado do que a gente possa imaginar. E a nossa conduta vai influenciar a hereditariedade, para a gente acabar encerrando a aula de hoje. Portanto, como é fácil de sentir e aprender, o corpo herda naturalmente do corpo. Então, o que nós vamos fazer com o nosso corpo, nós vamos herdar no próximo corpo. Isso é o livre-arbítrio. O que nós estamos escolhendo para a gente hoje é o que vai dar a gente amanhã, tá? Se ajusta, segundo as disposições da mente, que se ajusta a outras mentes, nos circuitos de afinidade. Cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa, mas compulsória, lhe trará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou que foi incumbido, segundo as suas aquisições e necessidades, mas pode, pela sua própria conduta, feliz ou infeliz, acentuar ou atenuar a coloração dos programas que indicam a rota, através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Então, nós temos a nossa mente mudando o nosso traçado. Temos uma carga genética. Olá, Elza, se você não se endireitar, tal dia, tal época da sua vida vai surgir um câncer. Mas eu posso tomar jeito antes do câncer chegar. Então eu vou mudar o meu procedimento, vou mudar a minha vibração, a minha sintonia. Vou escapar disso? Talvez eu passe, mas com uma intensidade menor, e a quimioterapia dará um efeito, o tratamento dará um efeito, eu saio daquela situação e venço aquela etapa negativa da minha vida. Então eu tenho dentro de mim a chave para a doença e a chave para a cura. Eu tenho dentro de mim as escolhas de acordo com o conhecimento que eu vou adquirindo, e essas escolhas vão traçar um corpo melhor ou um corpo pior para a próxima vida. Mas isso não depende só de mim, também depende das inter-relações que eu estabeleço com as mentes ao meu redor, porque às vezes a minha vibração é tão ruim que acaba prejudicando meu semelhante. Se a minha vibração é ruim em relação a ele, minhas atitudes provavelmente também serão, e isso acaba trazendo consequências para a minha própria existência futura, tá certo? Então, Uberaba, 5/2/58. Acho que foi uma lição brilhante que André Luiz nos passou. Tá? Bastante complexa. Através de Valdo Vieira. Tá? Beleza? Então, Jesus, nessa noite abençoada,